Speak about. In the Old Testament, prophets were very special people. In the New Testament, every Christian is called to desire the gift of prophecy. No Antigo Testamento, os profetas eram muito especiais. No Novo Testamento, são chamados a podermos profetizar. People with a very righteous lifestyle who are very sensitive for what is good and in God's eyes perfect, have a better ability to hear the voice of God. As pessoas com sensibilidade espiritual e mais justas e mais tementes a Deus têm esta capacidade, ou melhor, estão preparadas para podermos receber aquilo que vem da parte de Deus. In other words, if you have a worldly lifestyle, it makes it difficult for you or for us to hear the voice of God. Se nós temos um estilo mais virado para as coisas do mundo, torna-se mais difícil nós podermos perceber e receber as coisas de Deus. So prophecy is actually nothing else than to clearly hear God's voice and the ability to share it with the right people. Então, por si, não há mais do que nós temos a habilidade de ouvirmos a voz de Deus e compartilharmos isso com as pessoas. It is used to encourage and correct people and the church. E é usado para corrigirmos, ensinarmos, instruirmos as pessoas da igreja. God can speak in many ways to all of our human senses. Deus pode falar connosco de muitas maneiras e através e aos nossos sentidos. And even directly to our hearts and soul. E diretamente a nossa alma e o nosso coração. And this happened already when you got saved. E isso já aconteceu quando fomos salvos. God touched your heart. Deus tocou o teu coração. But the challenge is to filter God's voice. Mas o desafio aqui é podermos filtrar a voz de Deus from our own thoughts and emotions and all the voices around us. Da nossa mente, emoções e todas as vozes ao nosso redor. So God spoke to the people in the Old Testament. E Deus falou às pessoas no Antigo Testamento. In the New Testament. No Novo Testamento. And never stopped to speak to us. E nunca deixou de falar conosco. Actually, He loves to speak to us. Ele até gosta de falar conosco. But He wants to speak to us the most about His precious church. E Ele mais gosta de falar conosco sobre a sua igreja preciosa. And when we look into the Bible, e quando olhamos na Bíblia, we find 234 prophecies. Encontramos cerca de 234 profecias of the Old Testament and of the New Testament do Antigo Testamento e do Novo Testamento that have been spoken out up front que foram faladas já previamente and they came into fulfillment. E que vieram a se cumprir. We learned so much in school. E aprendemos tanto na escola. We don't learn about this. Mas não aprendemos sobre isto. This is really hot. Mas isto é algo incrível. 234 prophecies that came into fulfillment. 234 profecias que vieram a se cumprir. Historical proven. Provas históricas. 1,000 years before the birth of Jesus announced. Milhares de anos antes sobre o anúncio do nascimento de Cristo. Wow, wonderful. Isto é incrível. But with all the gifts, mas com todos os teus dons, even when we get them, mesmo quando as temos, we have to learn to work with them and to grow in the gifts of the Holy Spirit. Precisamos de aprender a trabalhar com elas e de crescermos nesses dons. So there are coming a lot of Bible verses. Então agora vai uma carrada de versículos bíblicos. A starter prophet, profeta que está a iniciar, is someone that can hear the message of the Lord. É alguém que pode ouvir a mensagem do Senhor. But he has a lot of own interpretation with it. Mas tem juntamente consigo a sua própria interpretação. A lot of own words. Muitas das suas próprias palavras. Own emotions. Próprias emoções. Own ideas. Ideias. So it's watered. Então está tudo misturado. And an acknowledged prophet. E profeta já conhecido. Is known for his precision. É conhecido in what God wants to speak to a person or a church. Naquilo que Deus quer falar à pessoa ou à igreja. He can tell supernatural things. Ele pode dizer coisas sobrenaturais. From our past. Do nosso passado. So that people start to listen. Então as pessoas começam a ouvir. And then he can speak the voice of God in our lives.
E Ele pode falar a voz de Deus na nossa vida. and tell us things from the future or things that are important to us. E pode nos dizer coisas acerca do nosso futuro ou que são importantes para nós. And here I have a little chart from a book E eu tenho aqui um diagrama de um livro about prophecy. sobre a profecia. So, and it says it's the simple prophet, has a lot of human words, Um simples profeta tem muito de palavras humanas, but he can grow to a fully acknowledged prophet where it's a lot of God's word what he shares. e ele vai, à medida que ele vai crescendo, deixa de ser algo dele e passa a ser 100% daquilo que só Deus diz. But this shows actually there's no perfect prophet. E isto revela que não há um profeta perfeito. And with all the gifts of the Holy Spirit, we can grow into them. E que com todos os dons do Espírito nós podemos crescer neles. But if we do not start to get interested in them, Mas se nós não tivermos interesse neles, if we do not start to ask Jesus to get the gifts, se não perguntarmos, se nós a iniciativa de pedirmos por esses dons, we will not get them. não os vamos ter. I don't know how many of us prayed when we talked about the gift of the discernment of spirits, of the gifts of healing, the gifts of speaking in tongues. How many prayed and continue to pray that they receive the gift? E não sei quantos persistiram ou insistiram na oração sobre os dons de discernimento de Espírito, ou o dom da fé, ou o outro. But the Bible tells us we have to pray, we have to ask that we get. Mas a Bíblia diz-nos que devemos pedir para termos. So there's also an interesting thing that the most prophets have difficulties to see the long valleys between the mountain tops, but God shows the mountain tops. E muitos profetas têm dificuldade em vermos o vale, sobretudo quando Deus mostra os topos da montanha. So very often they're kind of weak in the timing. E muitas vezes são mais perceptíveis, opacos no tempo. So, but now we look into the Bible. Mas agora vamos dar um detalhe. In 1 Corinthians 14, 1 to 5. E em 1 Coríntios, capítulo 4, 1 a 5. 1 Corinthians 14, 1 to 5. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 1 a 5. It says, "Follow the way of love and eagerly desire gifts of the Spirit, especially prophecy." Segui a caridade e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. So, eagerly desire gifts of the Spirit. Então é desejar os dons do It Espírito. doesn't say wait till they come. E não diz, fica à espera que And venha. we talked about the 9 gifts of the Holy Spirit, E falamos sobre os 9 dons do Espírito, but only one is mentioned here with especially. mas só há um detalhe, um ênfase muito especial sobre ele. And that's prophecy. E este é o de profecia. The next verse, "For anyone who speaks in a tongue does not speak to people but to God. Indeed, no one understands them. They utter ministries by the Spirit." Porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus. Porque ninguém o entende e em espírito fala de mistérios. But the one who prophesies speaks to people for their strengthening, encouraging, and comfort. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Anyone who speaks in a tongue edifies themselves, but the one who prophesies edifies the church. O que fala língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. I would like every one of you to speak in tongues, but even more to prophesy. E eu quero que todos vós faleis línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis. The one who prophesies is greater than the one who speaks in tongues, unless someone interprets, so that the church may be edified. Porque o que profetiza é maior do que o que fala línguas estranhas, a não ser que também interprete para que a igreja receba edificação. We later speak about why this is not so often in church anymore. Daqui a pouco vamos falar porquê que isto não é tão frequente na igreja mais, But for now we see this is a pretty strong statement. mas por enquanto vemos que é uma declaração muito forte. And we really have to ask why is it not in church anymore so often. E realmente devemos perguntar porquê que não é tão frequentemente visto na igreja And I will mais. mention some Bible verses. E eu vou referir alguns versículos bíblicos. Now comes the question, how do we react to prophecy? E agora a questão é como é que nós reagimos à profecia. Here it says in the Bible we must test it and put it like in 1 Thessalonians 5:19 to 22 we can understand how we work with it.
E em 1 Tessalonicenses 5:19 a 22 vemos como é que podemos abordar esta questão. So I suggest we test it and put it in a drawer and wait, and then when the things happen, we take it out. Yes, it's true. God told me. Então eu se calhar desafio-vos a colocar numa gaveta e depois de a pouco tirar e dizer sim, Deus realmente fez. And for all of you that are not married yet, E para todos vocês que ainda não são casados, there's a great warning. é um grande aviso. When it comes to man and woman relationships, Quando se trata de homem e mulher, relacionamento, there's so many emotions. tantas emoções, Don't let prophecy be part of that. não permitas que a profecia faça parte disso. It's very difficult. É muito difícil. So 1 Thessalonians 5:19 to 22. Então, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19 a 22. 1 Thessalonians 5:19 to 22. 1 Tessalonicenses 5, 19 a 22. It says, "Do not quench the spirit, do not treat prophecy with contempt, but test them all, hold on to what is good, reject every kind of evil." Então diz, não extingais o espírito, não desprezais as profecias, examinai tudo, retendo o bem, abstendo-vos de toda a aparência do mal. So who tests the prophet? Quem é que vai testar o profeta? We. Nós. We compare the words with the Bible. Comparamos aquilo que foi We dito à ask God Bíblia, if this is true. perguntamos a Deus se isto é verdade, But we should not quench the spirit. mas nós não devemos extinguir o I espírito. think it cannot be true. Eu acho que não pode ser verdade. No, we don't do that. Não, nós não fazemos isso. I'll give you a simple example. Dou-vos um exemplo muito simples. As I was a young man, I was in a youth meeting. Enquanto eu era mais jovem, estava numa reunião de jovens. It was like kind of these big youth events. Era um tipo daqueles grandes eventos. And during the worship, there came this little girl. E durante o louvor veio uma miúda pequenininha. And they gave her the microphone. E deram-lhe um microfone. I said, well, so what do they want? E eu pensei, o que é que eles querem? And she said, I see a flower E ela disse, eu vejo uma flor and a bee. e uma abelha. And then she gave a picture from the Lord. E depois deu um quadro do Senhor. And I thought, nonsense. E eu disse, isto é estupidez. I think it was the next day, again, the worship. E no dia seguinte, novamente o louvor, With a lot of young people. com muitos jovens. And again, E outra vez, the girl comes. They gave her the microphone. a menina veio e deram-lhe um microfone. I said, no. E eu disse, não. I said, God, E eu disse, if Deus, this is from you, se isto é de ti, I want to hear before she starts to speak. eu quero ouvir antes dela começar a falar. Closed my eyes. Fechei os meus olhos. And she said, and I saw E ela disse, eu vi there's a volcano um vulcão and lava was running e down. lava a decorrer. And then I looked at her E eu olhei para ela. and she said, E ela disse, I see a volcano eu vejo um vulcão and the lava is running down. e a lava está a escorrer. I had to sit down E eu tive que me sentar. because I was judging her too early. Porque eu estava a julgá-la demasiado cedo. Because God can speak in the way He wants to speak. Deus pode falar da forma que Ele quer He falar. does not need us to judge the prophets. Ele não precisa que possamos julgar o profeta, He needs us to test the prophecy. mas que sim possamos testar a profecia. So do not quench the spirit, do not treat prophecies with contempt, but test them all, hold on to what is good, reject every kind of evil. Não extingais o espírito, não desprezem as profecias, examinem tudo e abstemos de toda a aparência do mal. And in because many false prophets have gone out into the world. Porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. But there can only be false prophets Mas eles podem apenas ser falsos profetas. when there are right prophets. Só pode haver se houver verdadeiros profetas. The greatest gift of God will always suffer from the greatest abuse of the devil. O mais verdadeiro atributo de Deus sempre vai sofrer daquilo que é o mais errado do mal. The devil does not want us to use the most powerful gifts. O diabo não quer que possamos usar o mais poderoso dos dons. There's even a song from Phil Collins, I think, Existe até uma música do Phil Collins, creio, about a church that is abusing like prayer and doing fake miracles. sobre a igreja que está em abuso e fazendo milagres falsos. But it doesn't mean that they're real miracles. Mas isso não quer dizer que não haja milagres verdadeiros. So in Matthew 7:15,
Então, em Mateus capítulo 7, versículo 15, it says, "Watch out for false prophets. They come to you in sheep clothing, but inwardly they are ferocious wolves." acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. But by their fruit you will recognize them. Mas pelo fruto os conhecerás. So we have a possibility to check and test. Então temos a possibilidade de examinar, verificar. And the problem with the false prophets is E o problema com os falsos profetas é... they're so cool and nice people. eles são tão bons. They perfectly know how to behave in church. Eles sabem como se comportar bem na igreja. And you just love them. E nós caímos em graça com And eles. you open up. E abrimos o coração. Because they are like wolves Porque eles são como lobos, looking like a sheep. com a aparência de ovelhas. In Deuteronomy 18:21-22, E no livro de Deuteronômio, capítulo 18, 21 a 22, in Deuteronomy 18:21-22, it's also an interesting verse or verses. e é um versículo interessante, Deuteronômio capítulo 18, versículo 21 a 22. Here it says, "You may say to yourself, how can we know when a message has not been spoken by the Lord? E se disseres no teu coração, como conheceremos a palavra que o Senhor não falou? If what a prophet proclaims in the name of the Lord does not take place or come true, Quando tal profeta falar em nome do Senhor e tal palavra não se cumprir. so that is a message that the Lord has not spoken." Esta é a palavra de que o Senhor não falou. So the prophet has spoken presumptuously, that means out of pride, so do not be alarmed. E falou tal profeta com soberba, não tenhas temor dele. So they're pretty relaxed with prophets there. Portanto, eles estão muito relaxados em relação aos They profetas. say if a prophecy does not come true, Se uma profecia não se cumprir, was not from the Lord, então não era do Senhor. maybe it was a prideful prophet. Se calhar era um profeta orgulhoso ou soberbo. Do not be alarmed. Mas não fiquem alarmados. That's easy. Isto parece fácil. But prophets are people, Profetas são pessoas, like you and me, como tu e eu. and they also have weaknesses. Também têm fraquezas. But if a prophet does not really come true directly, Mas se uma profecia não se cumprir diretamente, it doesn't mean that the prophet's not from the Lord. isso não significa que o profeta não é do Senhor. Maybe he has a bad day, like, I'm tired today. Se calhar teve um dia menos bom, como eu estou cansado hoje. Or he's doing it out of the wrong spirit and wants to show off. Ou então está fazendo isso com o espírito errado e quer se exibir. That's really bad. Isso é mau. But Mas still he could be a prophet. pode ser um profeta. So what do we learn? If there are false prophets, there must be right one. Então o que é que aprendemos? Se há falsos profetas, é porque existem profetas verdadeiros. If we do reject prophecy because of many false prophets, we do not follow the Bible. Então se rejeitamos a profecia por causa de muitas más profecias, não estamos seguindo a Bíblia. I personally believe that the dark time and the circumstances we have in the world are connected with the fact that the churches and Christians do not listen to the correction of God anymore. Eu creio que muito daquilo que está acontecendo no mundo advém do facto de muitos cristãos não ouvirem mais a mensagem do Senhor, a verdade do Senhor. And the correction of God often comes from the righteous people, E a correção de Deus vem muitas vezes através do justo, and the top of the righteous people are the prophets. e no topo das pessoas também justas estão os profetas. But we live in a time where we are all successful. Então vivemos num tempo onde todos são pessoas bem-sucedidas We don't want to have these little critics, these words of correction anymore. e não queremos ter mais esta voz que nos critica, esta voz de correção. So prophets draw back from church, Então os profetas são simplesmente postos para trás. and church needs an explanation why it's not there anymore. E então a igreja precisa de uma explicação porque aqui já não está mais lá outra vez. But now we come to a point that is a teaching in many churches. E então agora chegamos a um ponto onde há muitos ensinamentos nas igrejas. The question is, did prophecy stop when Jesus went to heaven? E a questão é, será que a profecia parou quando Jesus ascendeu aos céus? No, we will see that in many verses in the New Testament it is shown that the prophecy did not stop. E então vamos ver que não, a profecia não parou.
And it will not stop until Jesus comes back. E não vai parar até que Jesus volte novamente. In 2 Peter 1:21, Em 2 Pedro 1:21, 2 Peter 1:21, em 2 Pedro capítulo 1, versículo 21, it is written, "For prophecy never had its origin in the human will, by prophets thought human, spoke from God as they were carried along by the Holy Spirit." porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homens algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. So prophecy always came from the Holy Spirit. Então, profecias sempre tiveram origem no Espírito Santo. We still have the Holy Spirit speaking to us. Ainda temos o Espírito Santo a falar connosco, We still have prophecy. então ainda temos profecia. Holy Spirit is still here. Então, o Espírito Santo ainda cá está. Jesus said, "I have to go, and I send you the Holy Spirit because it's better that I go." Jesus disse, eu vou vos deixar o Espírito Santo, o Consolador, porque é melhor que eu vá, e ele fica. And then it's still there. E então, ele está ainda cá. So maybe I can just ask, is someone here that has been used by God prophetically already? Quero perguntar se alguém está cá que já foi usado pelo Senhor na área da profecia. I'm the only one? Oh, you? Yes? A little bit? Okay. So that's because we need to ask ourselves, where are we in this topic? Então precisamos nos perguntar a nós próprios onde é que nós estamos em relação a este tema. So a lot of prophecies happening during evangelism. Muitas profecias acontecem durante o evangelismo. I remember my wife and me, we saw a lady on her phone. Uma vez eu recordo que eu e a minha esposa vimos uma senhora no seu telemóvel And she did not wanted to disturb the lady. e nós não queríamos, She did not want to disturb the e nós não lady. queríamos perturbar a senhora, But I had on my heart that she has financial needs. mas eu tinha no meu coração que ela tinha necessidades financeiras. And I spoke to her, can it be that you are in financial needs? E eu perguntei, será que é, por acaso você está em problemas financeiros? And she started to cry. E ela começou a chorar. She opened up for the word of the Lord. Ela abriu seu coração para a palavra do Senhor, She gave her life to Jesus. entregou sua vida a Jesus. That's a thing what prophecy is for. E isto é algo pelo qual a profecia é. Some days ago, God gave me a picture. Há uns domingos atrás o Senhor deu-me um quadro. In the morning before I woke up, No domingo, de manhã quando acordei, this happened before in my life, isto já tinha acontecido antes da minha vida, but every some years, not every week. mas se calhar há muitos anos, não todas as semanas. And God showed me forks E o Senhor mostrou-me garfos on a table. em cima de uma mesa. They were turned like this. E estavam dispostos desta forma, virados desta forma. I don't know how many of you wake up with forks in their mind. E não sei quantos vocês acordam com garfos na vossa mente. So whenever God wants to speak, it's often that we see it's not in our own world of thinking. E muitas vezes quando o Senhor quer falar não está nesse relacionamento com as nossas coisas do dia a dia. And in this picture, I had some hard time to convince AI to turn around the fork because AI, for the picture, always wanted to have the fork an other way on the table. E eu tive que, ao fazer isto no computador, tive que ensinar o AI porque ele quer virar o garfo ao But contrário. this is what I saw from the Lord, like this way. Mas isto é a forma como eu vi isto do Senhor, virado desta forma. And yeah, it's probably for all of us pretty clear what this picture means. E para nós isto está muito claro do que esta foto quer dizer. Empty forks Garfos vazios. coming soon to your country. This is the topic I gave to it. E este é o tema que ideia é isto. Does this mean that next week we have no more food? Isto não quer dizer que para a semana vamos ter mais comida? No. Não. But do we have like electric power breakouts in Europe Mas será que nós temos apagões elétricos na Europa? for a couple of days? Durante alguns dias? Wasn't it last year in Portugal and Spain? Isto não aconteceu o ano passado em Portugal e Espanha. Can't it happen in the Netherlands Pode não acontecer isto nos Países Baixos or in Germany? ou na Alemanha. It does not have to be World War III. Não tem que ser a Terceira Guerra Mundial. It only needs Microsoft breaking down in the whole world the software system. Basta haver aqui quebra da Microsoft Or some cyber attacks. ou ataque cibernético. And some people don't have 3 fridges in their house. Nem toda a gente tem 3 frios em casa. I think it's time to get a little bit prepared.
Eu acho que é tempo de nós nos prepararmos. I think God doesn't speak today and tomorrow there's a problem. E não creio que Deus fale hoje e amanhã já se cumpre. Since 1 year I have a little bit. Há um ano que eu tenho um pouco. I would not call me a prepper, I don't live in a bunker. Eu não vivo num bunker. But we can see that. Mas se calhar devemos ver isto. So if you have a car insurance, a health insurance, Se tens life um insurance, seguro de vida de carro, why don't you have a food insurance? então por que não tens um seguro sobre alimento? Just a couple of days. Só por alguns In dias. Germany, the German government, like during COVID, they said after many years of no announcement, they said it's good if everybody has for 10 days water and food. O governo da Alemanha já não faziam isto há muito tempo, mas durante o tempo de Covid disseram se calhar é bom pensar termos mantimentos para 10 dias. So the own government recommends Então o próprio governo recomenda to do a little bit. fazer isto. So I believe it's from God. Então eu creio que é de Deus. I don't know how severe it will get, Eu não sei a severidade com que se vai a tornar, but I know it's good when we are prepared. mas eu creio que é bom quando estamos preparados. Does this want to scare us? Será que isto nos quer assustar? Maybe a little, Se calhar um pouco, because otherwise we do not get active. porque senão nós não vamos ficar dinâmicos, So ativos. when a father is standing in front of a burning house Quando um pai está diante de uma casa que está a arder and he sees the kids on the top floor, no fire yet, e ele vê os filhos que estão no andar de cima, mas ainda não chegou às chamas, will he tell them better get out the back door soon? será que ele não vai dizer para saírem da casa com pressa? So this is God's love. Isto é de amor de Deus. Is anyone here who likes to see that? Será que, Hunger will come. será que há alguém aqui que gosta de ver isto? That's the bad job of the prophets. Mas isto é o trabalho menos bom. In the Old Testament, they got killed for the bad news. E no Antigo Testamento eles eram mortos pelas notícias In erradas. the modern church, they get kicked out because of criticism Na igreja moderna eles são postos para a rua por causa da crítica. and speaking out things people do not like to hear. Por falar de coisas que as pessoas não gostam de ouvir. When God speaks, He sometimes uses His own language. Quando Deus fala, muitas vezes usa a sua própria linguagem. We bought a book about explaining pictures to understand what the picture mean. E compramos livro sobre explicar ou a explicação do que a imagem, certas imagens significam. The internet and YouTube is full of fake prophecies. A internet está cheia de falsas profecias. There once was a lady and said an interesting prophecy, Uma certa vez uma mulher dizia uma very profecia short, not a big a show. bastante curta até. And at the end she said, and then I saw my husband being naked under the shower, taking a shower. E no final ela disse, eu depois vi o meu marido nu debaixo a tomar um duche. If you know God's explanation for pictures in the Bible, Se nós conhecemos a explicação de Deus sobre as imagens da Bíblia, numbers have a meaning os números têm um significado. and certain things have a meaning. E certas coisas têm um significado. And after that I saw my man naked under the shower. E pouco depois de ver o seu marido nu debaixo do It can duche, be a sign of God that this prophecy is from Him when you understand how He speaks. e isto poderá ser do Senhor quando nós entendemos da maneira como Ele fala. Being naked has a meaning in the Bible, Estar nu significa algo na Bíblia. and water has a meaning in the Bible. E a água tem um significado na Bíblia. So sometimes God speaks to us, especially to my wife. He's often speaking in things that she directly is not understanding. Muito frequentemente Deus fala com a minha esposa em coisas que ela não está a falar. ou And then pensar. it's important to study about what does it mean. E se calhar vale a pena estudar um pouco sobre o significado dessas coisas. So here you have explanations about a lot of things. Aqui temos uma explicação de muitas coisas. What's an anchor? O que é uma âncora, What's an apple standing for? o que é uma maçã, significa Colors. as cores. Very interesting. Muito interessante. Let's go to the prophecies in the New Testament. Vamos então às profecias no Novo Testamento. Are there prophecies in the New Testament? Haverá profecias no Novo Testamento? Yes, Book of Revelation, for sure. Com certeza no Apocalipse existem. But maybe today we will read some of them that you never saw before. Mas calhar vamos ler algo que nunca tivemos atento para isso.
Luke 2, 36 to 38. Lucas capítulo 2, versículo 36 38. Luke 2, 36 to 38. Lucas capítulo 2, versículo 36 a 38. New Testament, Novo Testamento, book of Luke. o Evangelho de João. There was also a prophet, Anna, the daughter of Penuel of the tribe of Asher. She was very old. She had lived with her husband 7 years after her marriage, and then was a widow until she was 84. She never left the temple, but worshipped night and day, fasting and praying. Coming up to them at the very moment, she gave thanks to God and spoke about the child to all who were looking forward to the redemption of Jerusalem. E estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Esta era já avançada em idade e tinha vivido com o marido 7 anos desde a sua virgindade. E era viúva de quase 84 anos e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações de noite e de dia. E sobrevindo na mesma hora, ela dava graça a Deus e falava dele a todos que esperavam a redenção em Jerusalém. So she was a really godly woman. Ela era uma mulher de Deus. So women can be prophets. Então, mulheres podem ser profetas. That's what the New Testament says. É o que o Novo Testamento diz. We go to Acts 13, 1 to 3. Vamos então ao livro de Atos 13, 1 a 3. Acts is in the New Testament. Atos é no Novo Testamento. 13, 1 to 3. 13, 1 a 3. Now in the church of Antiochia there were prophets and teachers, Barnabas, Simeon called Niger, Lucius of Cyrene, Manaen, who had been brought up with Herod the Tetrarch, and Saul. E na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio, Sirineu e Manaém, que fora criado com Herodes o Tetrarca, e Saulo. While they were worshipping the Lord and fasting, the Holy Spirit said, "Set apart for me Barnabas and Saul for the work to which I have called them." So after they had fasted and prayed, they placed their hands on them and sent them off. E servindo a eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Verse 3. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. So there were prophets in the New Testament. Então, havia profetas no Novo Testamento. And who speaks? E quem está a falar? The Holy Spirit speaks, O Espírito Santo fala, gives instructions. dá uma instrução. Did you know that? To be honest? Sabias disto? Have you seen this before? Será que viste isto antes? Okay, it's there. Está lá. And then there's more. In Acts 11, 27 to 30, E há mais em Atos capítulo 11, versículo 27 a 30. Acts 11, 27 to 30, Atos capítulo 11, versículo 27 a 30. everything after Jesus went to heaven. Isto tudo após Jesus ascender aos céus. The disciples were called Christians first at Antioch. E naqueles dias... Sorry? Acts 11, 27. Yes. Ok. E naqueles dias serão profetas de Jerusalém e Antioquia. Não, Oh, sorry. so it was 26 already Yeah, starting. 26. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. During this time, some prophets came down from Jerusalem to Antioch. E naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. One of them named Agabus, stood up and through the Spirit predicted that a severe famine would spread over the entire Roman world. E, levantando-se um deles por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. This happened before I read the verse. E isto aconteceu antes de ler isto. So this happened during the reign of Claudius. E isto aconteceu no tempo de Cláudio César. The disciples, as each one was able, decided to provide help for the brothers and sisters living in Judea. E os discípulos determinaram mandar cada um conforme pudesse socorro aos irmãos que habitavam na Judeia. This they did, sending their gifts to the elders by Barnabas and Saul. O que eles, com efeito, fizeram enviando aos anciãos por mão de Barnabé e de Saulo. So this famine is historical
proven. Então esta fome é a história que está historicamente provada. It was good to listen to the prophet. Foi bom ouvir o profeta. In the New Testament, No Novo Testamento, they have been a real help eles foram uma grande ajuda, because they were prepared. porque eles estavam preparados. So if we all would read the Bible like children, Então, se todos nós lêssemos a Bíblia como uma criança, not having some extra smart people writing books about it and believing these people, e não tendo por base pessoas muito doutas escrevendo coisas acerca disto, if we would read it like children, se nós a lêssemos como criança, we would understand that there are still prophets and there's still prophecy. então entenderíamos que ainda existem profetas e ainda existe profecia. But because of the abuse of prophecy and of people and books that cannot believe in it and want to explain that there is no more prophecy anymore, Mas por causa daqueles livros que são escritos e de pessoas que dizem que já não há profecia mais e do abuso com que isso traz, prophecy is suffering. a profecia está a sofrer. I don't want to judge any people that do not believe in the gifts of the Holy Spirit. E não quero julgar as pessoas que não creem nos dons do Espírito. I want to love them like brothers and Eu sisters. quero amá-los como irmãos e irmãs em Cristo. The Bible says nowhere that not believing in the gifts of the Holy Spirit is a sin. A Bíblia não diz que não crer nos dons do Espírito seja pecado. And sometimes if people are patient, E muitas vezes as pessoas forem pacientes, it's the Holy Spirit himself that changes people's mind. é o Espírito Santo, ele próprio, que muda a visão das pessoas. We who believe in the gifts and work with the gifts should never forget E nós que trabalhamos com os dons do Espírito nunca nos devemos de esquecer that it's something that comes from God, que é algo que vem de Deus and any pride is forbidden, e que qualquer orgulho é proibido and we are nothing better. e nós não somos melhores, We just became a gift. nós simplesmente nos tornamos nesse dom. But I personally, I cannot stop Mas eu pessoalmente não posso parar to preach about what I read in the Bible, de deixar de pregar daquilo que eu leio na Bíblia, what I've learned in my life, aquilo que eu aprendi na minha vida and what I've experienced personally. e aquilo que é a minha experiência pessoal. I will continue to give room for the words from God to the church, E eu continuarei a dar espaço à palavra de Deus à igreja, like I did today. como hoje. I don't want to miss any word the Holy Spirit wants to speak to this E church. não quero deixar de falar nenhuma palavra que o Espírito Santo quer falar à igreja. In 1 Corinthians 14, 1-12, E em 1 Coríntios capítulo 14, 1 a 12, 1 Corinthians 14, 1-12, em 1 Coríntios 14, 1 a 12, it says, "Follow the way of love and eagerly desire gifts of the Spirit, especially prophecy." segui a caridade e procurar com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. That's what we read before. Isso é aquilo que nós já lemos But the anteriormente. one who prophesies speaks to people to their strengthening, encouraging, and comfort. Mas aquele que fala aos homens, fala para edificação, exortação e consolação. In Proverbs 3, 5-6, E no livro de Provérbios, capítulo 3, versículos 5 a 6, in Proverbs 3, 5-6, we learn, em Provérbios, capítulo 3, versículos 5 a 6, "Trust in the Lord with all our hearts, all your hearts, and do not lean on your own understanding. confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. In all your ways acknowledge Him, Reconhece em todos os teus caminhos and He will make straight your path." e Ele endireitará as tuas veredas. We don't have to understand it, how it works. Nós não precisamos de entender como é que isto vai funcionar. We have the Bible, Temos a Bíblia, we can read about it, podemos ler sobre isto, we have some extra books, se calhar temos alguns livros extras, study about it, podemos estudar um pouco mais, we can speak with people that have these gifts, podemos falar com pessoas que tenham esses dons, because God's thoughts are higher than our thoughts. porque os pensamentos de Deus estão mais altos que os nossos pensamentos. There's the question, does this gift end someday? Mas a questão é, será que este dom algum dia vai parar? Because some people teach it will end
it ended already when Jesus went to heaven. Porque alguns ensinam que isto já terminou, ou findou, quando Jesus ascendeu aos céus. In 1 Corinthians 13:8, Em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 8, these are the second last verses. é o segundo conjunto de versículos. 1 Corinthians 13:8 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 8, to 12. até ao 12. It says, love never fails, but where there are prophecies, they will cease. Where there are tongues, they will be stilled. Where there is knowledge, it will pass away. A caridade, o amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo língua cessarão, havendo ciência desaparecerá. For we know in part, and we prophesy in part, but when completeness comes, what is in part disappears. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. When I was a child, I talked like a child, I thought like a child, I reasoned like a child. When I became a man, I put the ways of childhood behind me. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. For now we see only a reflection as in a mirror, then we shall see face to face. Porque agora vemos por espelho, é enigma, mas então veremos face a face. Now I know in part, then I shall know fully, even as I am fully known. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. So these verses are written after Jesus went to heaven. E os versículos foram escritos após Jesus ascender aos céus. And it says, now we see only a reflection. E diz que apenas vemos agora como um reflexo. This time has never changed. Este tempo ainda não mudou. Still, we now see only a reflection. Continuamos ainda hoje a ver só como um reflexo. So this is still in our time. Portanto, isto ainda é este nosso tempo. But what is meant by we will see face to face? Mas o que é que significa veremos face a face? We will see Jesus face to face. Vamos ver Jesus face a face. When he comes back, Quando ele retornar. and then these things will stop. E então essas coisas cessarão. And when will we be known fully? E quando seremos plenamente conhecidos? Here it says, even as I am fully known. Assim como tu, sou completamente conhecido. When we are with Jesus, Quando estivermos com Jesus. when he came back. Quando ele voltar. Yes, prophecy will end someday, Sim, a profecia vai cessar algum dia. but it's when Jesus comes back. Mas será quando Jesus voltar. So let's get practical. How did God speak to me? E então vamos voltar ao tema, como é que Deus falou comigo? How do I understand if it's God's voice or mine? Como é que eu entendo se é a minha voz ou a voz de Deus? You can check yourself. Tu podes aferir a ti próprio. Try to listen to your thoughts. Tenta ouvir os teus pensamentos. Is there anything there that's not coming out of your normal thoughts of life? Será que algum disso vem fora, está fora daquilo que é a tua vida diária, normal, cotidiana? Do you want to hear the voice of God Queres tu ouvir a voz de Deus for your own life? para a tua própria vida? To edify the church for others? Para edificar a vida dos outros na igreja? When my mother was very sick and close to die, Quando a minha mãe estava bastante enferma e perto de falecer, I visited her in her house. e fui visitá-la na sua casa. And before I woke up in the morning, it's like sometimes happens this way, E antes de levantar nessa manhã, I saw a bag of chips eu vi como se fosse pacote de batata frita. and there was a date on it, E havia uma data, an expiration date, a data de validade. and I knew it was from the Lord. E eu sabia que era do Senhor. Who of you thinks about the bag of chips in the morning at 5? Quando vocês às 7 da manhã se lembram de Makes pacote de batata no frita? sense, Não faz sentido nenhum, but could be from the Lord. mas pode ser do Senhor. So I went to her. Então fui ter com ela I did not share the date with her, e não compartilhei com ela a data. but I said to her, Mother, Mas eu disse a ela, mãe, you will have your 50th marriage anniversary. tu vais ter o teu aniversário, que coisa é essa? You will have Christmas with us.
Tu vais passar o Natal connosco What was it else? You have your 70th birthday, e vais ter o teu aniversário de 70 anos and we will see us again because I had to go back to where I live, far away, e vamos voltar a nos ver porque eu tenho que ir embora. and everything happened that way. E tudo aconteceu dessa forma. For me, it was a help Para mim foi uma grande extrema ajuda, because I knew I do not see her the last time. porque já não a tinha visto há algum tempo. It was wonderful E foi maravilhoso. that God made all of these things possible E Deus tornou todas as coisas possíveis. because 20 years before, Porque 20 anos antes, 20 years, no, 12 years before, porque 12 anos she antes, received the message ela recebeu uma mensagem that she has to die within 2 years que ela ia morrer dentro de 2 anos. due to a very bad cancer. De- Not from a prophet, from a doctor. Foi uma mensagem, foi um diagnóstico de um médico que dentro de 2 anos, ela estava muito mal e ia morrer. She was not 60 when she received this message. Ela ainda não tinha 60 quando recebeu este diagnóstico. And there was another treatment that can cure this for a very long time, 1 or 2 years possible. E, dada a situação clínica, não havia muito tratamento para ela. So we prayed a lot. Então nós oramos muito. And she got 70. E ela completou 70 anos. And the funny thing is, when I was a child, E foi quando eu era criança. I can remember she once told me, Eu lembro de uma vez ela me dizer, Stefan, I don't know how old I can get, ela disse-me, Stefan, eu não sei com que idade é que eu vou chegar. but I said it's all in God's hands. Mas eu disse, tudo está nas mãos do Senhor. And later when she said, I have this cancer, E mais tarde quando ela disse, eu tenho este cancro. I told her, you still can get 70. E eu disse, tu ainda podes chegar a completar I 70. don't know why I said this, E não sei porque que disse isto, but it happened. mas aconteceu. It was a hard time for us as a family. Foi um tempo muito difícil para nós, If enquanto you see família. your own mother suffering for 12 years. Ver a tua própria mãe a sofrer durante 12 anos. But she was able to see all the grandchildren that were born, Mas ela pôde ver o nascer de todos os seus netos. and she could see how the family is going into the future. E pôde ver como é que a família estava a se desenvolver no futuro. So we can learn to listen to God's voice, Então nós podemos aprender a ouvir a voz de Deus. and we can practice it. E podemos praticá-lo. And if we miss it, E se falharmos, it's no problem, we try it again. não há problema, podemos tentar novamente. But where in your church life is a possibility that you can learn to prophesy? Mas onde na tua vida cristã ou de igreja existe a oportunidade para que tu possas profetizar? Because when there's 200 people in your church, Porque quando há 200 pessoas na tua igreja, and I'm not sure, e eu não tenho bem a will you certeza, get the mic and say, by the way? eu vou tomar o microfone e vou dizer, olha, mas já agora? No, Não. we start to learn it with friends, Iniciamos entre amigos, in a cell group meeting, num grupo familiar, and God is building it up. e Deus vai fazendo isso crescer. And I'm just reminded by another word from a young lady in the church where I went to for many years. E estou-me a recordar de uma palavra de uma jovem na igreja onde eu já cheguei a frequentar. There was this little girl going to the pastor and said, I have a word for the church. Ela era uma menina, uma pequenininha, uma miudinha, dizendo ao pastor, eu tenho uma palavra para a And the igreja. pastor said, what do you want to tell me? E o pastor dizia, o que é que tu queres dizer? I have to say that Jesus loves you. E eu quero dizer que Jesus te ama. The pastor said, okay, let her speak. Então o pastor disse, sim, deixa ela falar. There's a church of 500 people. Isto era uma igreja de 500 pessoas. She came and said, I want to share a word from God. E ela veio e disse, eu quero partilhar a palavra de Deus. I shall tell you, Jesus loves you. E eu quero dizer que Jesus te ama. She went back, sat down. Ela foi-se embora, sentou-se. Nothing happened. Nada aconteceu. Some weeks later, the pastor received a letter. Semanas depois, o pastor recebeu uma carta. A letter from a man. Uma carta de um homem. The man said, I was planning to commit suicide. O homem dizia, eu estava planeando suicidar-me. But I said to God, if you are true, Mas eu disse a Deus, se tu és I will verdade, just go in the next church around here eu vou ir até a próxima igreja aqui perto. and you tell me that you love me. E tu vais-me dizer que tu me amas. And this is what the girl did. E isto foi aquilo que essa miudinha fez. He touched his heart, Aqui tocou o seu coração. gave his life to Jesus. E ele entregou a sua vida a Jesus. Probably he still lives. E se calhar ainda está vivo. So powerful is prophecy.
Há algo muito poderoso à profecia. Don't underestimate it. Não subestimes. Do not judge it too early. Não o julgues de forma muito precoce. No, ask to get it. Pede, aprenda a pedir. I believe everybody should have the desire to get prophetic giftings. E eu creio que todos nós devemos ter este desejo de termos o dom da profecia. But to become a full prophet in a world like this is very hard. Mas tornarmos um profeta em pleno no mundo de hoje é uma tarefa muito difícil. And you need to understand that if you want to become a real big prophet, that this has to do with a lot of suffering. E deve-se entender que isto vai exigir e vai demandar muito sofrimento. You must be willing to suffer for God. Tens de estar disposto a sofrer por Deus. Because even your own brothers and sisters in Christ and church, they don't understand you. Porque os teus irmãos e irmãs em Cristo não te vão entender. You will be neglected. Vais ser negligenciado. Hopefully not killed like in the Old Testament. Se calhar não vais ser morto, como no Antigo Testamento, infelizmente. Is everybody here that can understand Jonah? Pus aqui, lembra-se de Jonas? Because he did not want to do the job. Ele não queria fazer o trabalho. He knew. My prophet friends, they lost their heads. E ele sabia que os amigos profetas tinham perdido. Don't want to do it. Ficado morrido. Não queria fazer. So be aware that this gift is not easy. Então tens que estar ciente que este dom não é fácil. But I believe it is highly rewarded in heaven. Mas eu creio que é altamente recompensador no céu. Because you will give up on yourself. Porque vais ter que deixar de ti próprio. And on your temporary quality of life on earth. E da tua qualidade temporária de vida aqui na Terra. And it's a fact that prophets are often very lonely people. E é verdade também que frequentemente os profetas são muito solitários. Because worldly thinking and godly thinking, these are two different things. Porque o pensar de Deus e o pensamento de Deus e o pensamento mundano são completamente diferentes. So they're often apart. Portanto, muitas vezes eles estão afastados. Like the lady we read about in the New Testament. Como a profetisa Ana que lemos no Novo Testamento. She never left the temple but worshipped day and night. Nunca deixou o templo, mas orava e louvava de dia e noite. She was fasting and praying. Orava e jejuava. Wow. Uau! What a lifestyle. Que estilo de vida. But it's not an easy lifestyle. Mas não é um estilo de vida fácil. But how do we get the gift of prophecy? Mas como obtemos o dom da profecia? I believe at first we need to understand it. Eu creio que primeiramente devemos entender. That's what you do before you start a new hobby. Isto é o que nós fazemos antes de iniciarmos qualquer coisa. You get informed. Basta informar. The Bible gives us an explanation in Acts 19:5-6. A Bíblia dá-nos uma explicação no livro de Atos, capítulo 19, versículos 5 e 6. It's also interesting who gets the gift. Então é interessante ver quem It's the last verse for today. É o nosso último versículo para hoje. Acts 19:5-6. Atos, capítulo 19, versículos 5 e 6. On hearing this, they were baptized in the name of the Lord Jesus. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. And when Paul placed his hands on them, E impondo-lhes Paulo as mãos, the Holy Spirit came on them, veio sobre eles o Espírito Santo and they spoke in tongues, e falavam línguas and they prophesied. e profetizavam. Okay? So, Paul, a disciple of Christ, Então Paulo, o apóstolo de Jesus, prayed for the people, orava pelas pessoas and in this situation it instantly came over, his gifting came over to them. e naquele mesmo momento o seu dom veio sobre eles. So it was not the other disciples, Não foram os outros it discípulos. was the new saved Christians. Então eram os cristãos novos convertidos. They instantly received the gift. E instantaneamente recebiam o dom. Today, Jesus asks you, do you want gifts of the Holy Spirit? E hoje o Senhor te pergunta se tu queres os dons do Espírito. And if you're not sure, you should study the Bible. E então, se não estás certo, deves estudar a Bíblia. You can listen again to this audio recording, Podes ouvir novamente esta mensagem, este áudio. and you really should make a decision. E tu deves realmente tomar uma decisão. And if you only make the decision that you don't want to judge easily anymore, E se queres tomar a decisão de não julgar precocemente isto, it's already a step ahead.
Então isso já é um passo à frente. So maybe we can close our eyes. Então se calhar podemos fechar os nossos olhos. And I want to ask you,